Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los.
Enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los
glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Isso é para os loucos, os desajustados, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio.